Era uma terça-feira comum. O tipo de dia que você não marca no calendário, que não tem nada de especial, que começa igual a qualquer outro. Lucas acordou às 6 da manhã. Tomou o café que a esposa havia preparado. Colocou a camisa social que havia passado na noite anterior, pegou as chaves do carro e foi trabalhar como fazia há 11 anos. 11 anos. Quase uma vida inteira dedicada à mesma empresa. Ele havia entrado como assistente administrativo logo depois que se casou, quando a filha mais velha ainda era bebê e os sonhos ainda cabiam dentro do peito, sem apertar. Com o tempo, foi crescendo, foi se tornando referência. Foi construindo uma reputação sólida de homem confiável, dedicado, honesto. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Cobria os colegas quando precisavam. Nunca disse não para um projeto difícil. Nunca reclamou de hora extra. Acreditava, com toda a sinceridade de quem ainda não aprendeu, que o mundo corporativo tem suas próprias regras. Que dedicação seria, sempre, recompensada. Naquela terça-feira, o gerente o chamou numa sala de vidro, que ficava no final do corredor. Lucas entrou sem desconfiar. Saiu, 18 minutos depois, com uma carta nas mãos. Um nó na garganta que não conseguia desatar, e a sensação física de que o chão havia sumido debaixo dos seus pés. Demitido. Sem justa causa. Reestruturação da empresa, disseram. Agradecemos pelos serviços prestados, disseram. Você tem até sexta-feira para retirar seus pertences, disseram. 11 anos. 18 minutos. Uma carta fria, com o logotipo da empresa no topo. Ele ficou no estacionamento por 40 minutos, sem conseguir ligar o carro. Olhava para o volante como se ele pudesse dar alguma resposta. Pegou o celular 3 vezes para ligar para a esposa e desligou antes de completar a chamada. Como se falar em voz alta tornasse real o que ainda parecia impossível. Como se, enquanto as palavras não saíssem da boca, ainda houvesse alguma chance de ser um engano. Não era engano. E quando finalmente chegou em casa e contou, o silêncio que se instalou entre ele e a mulher foi diferente de qualquer silêncio que eles já tinham vivido juntos. Não era o silêncio confortável de quem se conhece bem. Era o silêncio pesado de quem não sabe o que vem a seguir. Era o silêncio do medo vestido de calma. Lucas não sabia naquele momento. Não tinha como saber que aquela terça-feira comum não era o fim da sua história. Era a primeira página de um novo capítulo que Deus já havia começado a escrever muito antes que ele fosse chamado naquela sala de vidro. Talvez você, assim como Lucas, esteja olhando para uma porta fechada, sentindo o chão sumir. Mas acredite-o, que parece um ponto final. Muitas vezes é apenas Deus virando a página para começar a escrever a sua volta por cima. Se essa história falou com você, se inscreva no canal, para não perder o que Deus preparou para a vida de Lucas. E lembre-se, a sua história também está sendo escrita. Os primeiros dias sem trabalho têm um peso que só quem viveu consegue descrever. Não é apenas a falta do salário, embora essa pressão chegue rápido, mais rápido do que você imagina. É a falta de identidade. É acordar de manhã e não ter para onde ir. É o celular que para de tocar porque as ligações eram quase todas profissionais. É o espelho que te devolve um olhar diferente. O olhar de alguém que ainda não sabe quem é sem o cargo que carregava no crachá. Lucas mandou o currículo para 43 empresas no primeiro mês. 43. Adaptou o texto, personalizou cada carta de apresentação, pesquisou cada vaga com cuidado. Das 43, 8 responderam. Das 8, 3 chamaram para entrevista. Das 3 entrevistas, nenhuma retornou com proposta. E o silêncio dessas não respostas era ensurdecedor. Menos cada dia que passava sem um retorno, era mais um tijolo na parede da dúvida que ia se construindo dentro dele. Será que eu não sirvo mais? Será que fiquei para trás? Será que 11 anos numa só empresa me deixaram defasado, desatualizado, descartável? A conta do condomínio atrasou no segundo mês. A fatura do cartão foi paga pela metade. A conversa sobre cortar gastos aconteceu à mesa do jantar, com a filha mais velha presente. E Lucas viu nos olhos dela uma expressão que nunca havia visto antes. Não era julgamento. Era algo pior. Era preocupação. Uma menina de 12 anos, preocupada com o pai. Aquilo doeu num lugar
que palavras não alcança. E foi nesse clima de pressão silenciosa que a esposa começou a se distanciar. Não de uma vez, não com uma briga explosiva, mas da forma mais cruel que o distanciamento pode acontecer. Aos poucos, quase imperceptivelmente, como a maré que vai recuando, sem que você perceba, até que de repente os pés já não tocam mais a água. As conversas foram ficando menores. Os toques foram ficando mais raros. Os jantares foram ficando mais silenciosos. Lucas tentou conversar. Tentou várias vezes, mas cada tentativa esbarrava numa parede de respostas curtas e olhares desviados. Até que, numa noite de quinta-feira, 3 meses depois da demissão, ela sentou na beira da cama e disse com uma voz que parecia ensaiada, porque provavelmente era: "Eu não te vejo mais como o homem que eu me casei. Você mudou." Ficou pesado, fechado, difícil. "Eu preciso de espaço." Espaço. Essa palavra que na boca de quem está saindo sempre significa a mesma coisa. Ela foi embora 2 semanas depois. Levou a filha, deixou a metade dos móveis, um bilhete na geladeira com o número do advogado dela. E um silêncio dentro daquele apartamento que Lucas nunca havia sentido antes. O tipo de silêncio que não é paz. É ausência. O tipo que você tenta preencher com televisão ligada, com música alta, com qualquer barulho que impeça você de ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Mas os pensamentos encontravam brechas em tudo. E eles não eram gentis. Foi então que o vizinho do andar de cima, menos um homem que Lucas mal conhecia, apenas cumprimentava no elevador, menos começou a comentar com outros moradores do prédio. Não se sabe como sabia tanto. Ou se inventou o que não sabia. Mas os comentários chegaram até Lucas pelos canais tortuosos que a fofoca sempre encontra. Ouvi dizer que ele foi demitido por desvio. A mulher saiu porque ele estava bebendo. Parece que tinha dívida escondida. Mentira. Tudo mentira. Mas mentira repetida em voz alta tem um poder destrutivo que a verdade silenciosa muitas vezes não consegue combater. E Lucas, que já estava no chão, sentiu o peso dessas palavras, como botas pisando nas costas de quem já caiu. Emprego perdido, família desfeita, reputação manchada, tudo em menos de 4 meses. E foi exatamente nessa noite, menos a noite mais escura de todas, que Lucas fez algo que não fazia há anos. Abriu a gaveta do criado mudo, tirou uma Bíblia velha com a capa gasta e começou a folhear sem saber bem o que procurava. Só sabia que precisava de algo que nenhum ser humano ao redor havia conseguido dar. A Bíblia abriu no Salmo 34. Lucas não escolheu menos. As páginas foram para ali, sozinhas, como se aquele livro guardasse memória dos dedos que o haviam tocado antes. E os olhos dele caíram numa frase que ele deve ter lido outras vezes na vida, mas que naquela noite específica, naquele apartamento vazio, com aquele silêncio pesando em cada canto, soou diferente. Soou como se tivesse sido escrita para ele. O Senhor está perto dos que têm o coração partido e salvos de espírito abatido. Lucas leu 3 vezes. 4, 5. Coração partido. Era exatamente isso. Não havia descrição mais precisa para o que estava sentindo. E a promessa não era para os fortes. Não era para os que já haviam superado. Não era para os que estavam bem. Era para os partidos, para os abatidos. Para os que estavam exatamente onde Lucas estava naquela noite, menos no chão, sozinhos, sem mais nada para sustentar a própria imagem. Ele fechou a Bíblia, apoiou a testa nela e chorou. Chorou de um jeito que não chorava desde criança, menos sem controle, sem vergonha, sem tentar administrar a dor. Chorou tudo que havia segurado nos últimos meses. A humilhação da demissão, o medo nos olhos da filha, o distanciamento da esposa, as mentiras do vizinho, a solidão daquele apartamento. Cada coisa que havia engolido em silêncio por acreditar que homem forte não demonstra fraqueza, menos tudo saiu naquela noite, regado em lágrimas, derramado diante de um Deus que Lucas havia deixado de conversar havia muito tempo. E no meio daquele choro, aconteceu algo que ele não conseguiria explicar racionalmente para ninguém, mas que era real como o chão debaixo dos seus joelhos. Uma paz. Não a paz de quem resolveu os problemas. Os problemas continuavam todos lá,
intactos, pesados, reais, mas a paz de quem não está mais sozinho, carregando o peso, como se uma mão invisível e imensuravelmente forte tivesse chegado por baixo do peso que ele carregava e dito silenciosamente: eu estou aqui. Eu vi tudo. E eu não terminei com você. Lucas dormiu naquela noite pela primeira vez em semanas, sem acordar no meio da madrugada, com o coração acelerado. Na manhã seguinte, ele fez algo pequeno, que se tornaria o primeiro tijolo de uma reconstrução que ele ainda não conseguia imaginar. Abriu o celular e procurou uma igreja próxima. Não uma mega igreja de produção impecável. Uma igrejinha de bairro que ele havia passado centenas de vezes, sem nunca entrar. Domingo seguinte, estava lá. Chegou atrasado, sentou no último banco, ficou o culto inteiro sem cantar, sem levantar a mão, sem fazer nada além de ouvir. Mas ouviu. O pastor pregou sobre José, menos aquele jovem do Antigo Testamento que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, esquecido por anos. E enquanto ouvia, Lucas sentiu algo se mover por dentro, que não era emoção comum, era reconhecimento. Era a sensação perturbadora e libertadora, ao mesmo tempo, de ouvir sua própria história sendo contada com outros nomes e outros cenários. Era perceber que o roteiro de perda total, seguido de virada impossível, não era exceção na história de Deus. Era padrão. Era o jeito que ele trabalha. Porque Deus não usa os que nunca quebraram. Ele usa os que quebraram, que ficaram no chão tempo suficiente para aprender o que só o chão ensina, e que escolheram se levantar, não pela própria mas pela força de quem os sustentou quando eles não tinham mais nada. Lucas saiu daquela igreja diferente de como entrou, não com respostas, menos ainda. Não havia respostas, não com soluções. Os problemas continuavam todos de pé, mas com algo que havia perdido sem perceber nos últimos meses, e que é mais essencial do que emprego, do que dinheiro, do que reputação, do que qualquer coisa que o mundo pode dar ou tirar. Havia recuperado a esperança, e esperança nas mãos de Deus é o material de construção mais poderoso que existe. A virada de Lucas não aconteceu de um dia para o outro, e isso precisa ser dito com clareza, porque vivemos numa cultura que romantiza a superação como se ela fosse um interruptor. Você aperta e a luz acende, como se bastasse uma oração, uma decisão, um domingo de culto emocionante para que tudo mudasse de figura. A realidade é mais lenta, mais silenciosa, mais exigente do que qualquer história resumida em 3 minutos consegue mostrar. E foi exatamente essa lentidão que testou Lucas de um jeito diferente. Não com novas perdas, mas com a tentação de desistir quando nada parecia estar acontecendo. Porque é fácil ter fé no domingo. O difícil é ter fé na quarta-feira à tarde, quando o extrato bancário mostra um número que dói, quando o celular continua sem retorno das empresas, quando a cama do lado continua vazia e a filha manda mensagem perguntando quando pode ir visitar e você não sabe o que responder, porque o apartamento, que era lar agora, parece apenas 4 paredes. Mas Lucas havia tomado uma decisão naquela noite com a Bíblia no colo. Uma decisão silenciosa, sem testemunhas, sem post nas redes sociais, sem ninguém para aplaudir. Havia decidido que não iria mais carregar o peso sozinho, que cada manhã, antes de abrir o currículo, antes de checar os e-mails, antes de fazer qualquer coisa, ele iria passar um tempo com Deus. Não oração decorada, não linguagem religiosa, ensaiada, menos conversa. A conversa honesta e às vezes feia, de quem tá com raiva, com medo, com dúvida, mas ainda assim tá de frente para Deus, em vez de virar as costas. E foi nesse processo diário, nessa construção, tijolo por tijolo, de uma intimidade com Deus, que o desastre havia interrompido. Que Lucas começou a enxergar coisas que a correria dos 11 anos de trabalho intenso havia obscurecido completamente. Enxergou que havia um dom adormecido dentro dele, uma habilidade natural com números, com planilhas, com organização financeira,
menos que sempre havia usado para o benefício de outros e nunca havia considerado usar para construir algo próprio. Enxergou que havia passado uma década inteira construindo o sonho de uma empresa que o descartou em 18 minutos, enquanto o seu próprio sonho ficou guardado numa gaveta que ele havia parado de abrir. Foi o pastor da igrejinha de bairro Menos, aquele homem simples que Lucas havia ouvido no primeiro domingo, quem plantou a semente de forma direta e sem rodeios numa conversa. Depois do culto, às vezes Deus permite que fechem a porta do emprego, porque Ele quer abrir a porta do propósito, e as duas portas raramente ficam no mesmo corredor. Lucas ficou 3 dias pensando nessa frase. E então, com o dinheiro da rescisão que havia guardado com disciplina cirúrgica durante todos aqueles meses difíceis, tomou a decisão que parecia absurda para qualquer pessoa de fora, menos, mas que por dentro soava com a clareza de algo que deveria ter sido feito muito antes. Abriu um pequeno serviço de consultoria financeira para microempreendedores, sem escritório, sem sócio, sem estrutura, um notebook, uma mesa na sala e 11 anos de conhecimento prático que nenhuma demissão havia conseguido levar embora. Os primeiros clientes vieram pela igreja, pessoas simples, pequenos comerciantes, autônomos, que não entendiam de fluxo de caixa e precificação, e organização tributária, menos exatamente as coisas que Lucas dominava de olhos fechados. Cobrava pouco no começo, quase nada, porque sabia que estava construindo algo que precisava de base antes de altura. E cada cliente atendido com excelência se tornava 2 clientes novos indicados. Cada problema resolvido se tornava uma história contada com entusiasmo para alguém que também precisava de ajuda. Em paralelo, algo que Lucas não havia planejado começou a acontecer. A filha, que visitava nos fins de semana, passou a ver um pai diferente. Não o pai tenso e fechado dos meses de crise, menos mas um pai presente, animado, que contava sobre os clientes, com brilho nos olhos, que tinha projetos, que tinha direção. E uma criança sente isso antes de conseguir nomear. Ela sentia que o pai havia voltado. Não o pai do cargo e do crachá, mas o pai de verdade. O que havia estado soterrado embaixo de anos de rotina automática. A ex-esposa notou também. Não disse nada ainda. Não era o momento. E Lucas havia aprendido com Deus que forçar timing é diferente de confiar em timing. Mas ela notou, e às vezes, isso é o suficiente para começar. 1 ano e 4 meses depois daquela terça-feira comum em que Lucas saiu do trabalho com uma carta nas mãos e um nó na garganta, ele estava sentado numa mesa de reunião que ele mesmo havia alugado numa coworking no centro da cidade. Do outro lado da mesa, 3 microempresários esperando pela apresentação do planejamento financeiro que ele havia preparado durante a semana. A pasta na frente dele tinha o logotipo da sua empresa menos simples. Clean, mas seu. Completamente seu. Nenhum chefe, nenhum gerente de vidro, nenhuma carta de demissão possível. Antes de abrir a pasta numa fração de segundo, que ninguém ao redor percebeu, Lucas fechou os olhos e disse em silêncio a frase que havia se tornado o seu norte nos últimos meses, menos a mesma frase que havia lido naquela noite escura com a Bíblia no colo. O Senhor está perto dos que têm o coração partido. Estava, havia estado e continuava. Mas a história de Lucas não é sobre sucesso empresarial. Preciso que você entenda isso antes de continuar ouvindo. Porque se você está esperando o final, em que o negócio explodiu, em que ele ficou rico, em que tudo voltou exatamente como era antes, você está esperando o final errado. O final real é muito mais profundo do que isso. O final real não é sobre o que Lucas ganhou. É sobre quem Lucas se tornou. O homem que havia sido demitido em 18 minutos e passou 40 minutos paralisado no estacionamento, sem conseguir ligar o carro. Esse homem não existia mais. Não porque a dor havia apagado a memória. Não porque ele havia fingido que não aconteceu. Mas porque aquela experiência havia operado nele uma transformação que prosperidade nunca conseguiria produzir. Havia arrancado dele a ilusão de que segurança vem de emprego, de cargo, de aprovação humana. Havia destruído o orgulho que o impedia de pedir ajuda
de ser vulnerável, de aparecer numa igrejinha de bairro e sentar no último banco, com o coração despedaçado. Havia criado espaço, e Deus preencheu cada centímetro desse espaço com uma versão de Lucas, que o Lucas do crachá nunca teria sido. A filha passou a dormir no apartamento todas as sextas-feiras. Não foi uma decisão judicial, não foi uma negociação de advogados. Foi ela mesma, pedindo, porque queria estar perto do pai, que havia reencontrado. E Lucas aprendeu, nessas sextas-feiras, uma qualidade de presença que os 11 anos de trabalho intenso nunca haviam permitido. Aprendeu a desligar o notebook às 18 horas. Aprendeu que 1 hora de atenção total vale mais do que um dia inteiro de presença física distraída. Aprendeu que ser pai não é prover apenas, é estar. Com a ex-esposa, o caminho foi mais longo e mais delicado. Não houve reconciliação cinematográfica. Não houve cena de aeroporto com declaração de amor sob aplausos. Houve algo mais real e mais bonito do que isso. Houve respeito reconstruído. Houve uma conversa num café, meses depois, em que ela olhou para ele e disse: "Eu não sei o que aconteceu com você, mas você virou uma pessoa diferente." E Lucas respondeu, com a simplicidade de quem não precisa mais impressionar ninguém: "Eu me quebrei, e Deus me remontou diferente." O vizinho que havia espalhado mentiras, Lucas o encontrou no elevador uma tarde, e em vez da raiva que esperaria sentir, sentiu algo que surpreendeu até ele mesmo, menos compaixão, porque havia aprendido que pessoas que precisam diminuir os outros para se sentir maiores estão carregando um peso que ele conhecia bem, e simplesmente disse: "Boa tarde", e seguiu em frente. Às vezes a vingança mais poderosa não é a que você planeja menos. É a vida que você constrói enquanto os outros ainda estão falando. Hoje eu preciso olhar nos seus olhos menos, mesmo através dessa tela menos, e te fazer uma pergunta direta. Você está no meio de uma turquifera difícil? Você está naquele estacionamento, paralisado, sem conseguir ligar o carro, sem saber o que vai dizer quando chegar em casa? Você está no apartamento vazio, com o silêncio pesando, com a sensação de que a história acabou antes do tempo? Eu preciso que você ouça o que Lucas aprendeu da forma mais cara possível, menos aprendeu pagando com lágrimas, com meses de luta, com madrugadas sem resposta. O que parece o fim, raramente é o fim. Quase sempre é a preparação. Quase sempre é Deus removendo o que era temporário para dar espaço ao que é eterno. Quase sempre é a demolição necessária antes da construção que vai durar. José passou 13 anos entre o poço e o palácio. 13 anos de processo, de formação, de refinamento. E quando chegou ao palácio, menos chegou pronto. Chegou com uma sabedoria que só os 13 anos de poço podiam produzir. Chegou com uma humildade que o jovem cheio de sonhos do início não tinha. Chegou com uma versão completa de quem Deus sempre soube que ele seria. Você também tem um palácio no seu futuro. Mas, entre onde você está e onde Deus quer te levar, existe um processo. E esse processo tem nome. Tem o nome de cada coisa que você perdeu, de cada porta que fechou na sua cara, de cada noite que você não sabia como continuar. Esse processo é o que Deus usa para te transformar na pessoa capaz de sustentar o que Ele está preparando para te dar. Não desperdice o seu poço. Não desperdice a sua dor. Não desperdice esse momento em que tudo parece perdido. Porque é exatamente nesse momento, quando você não tem mais nada para sustentar a própria força, que Deus finalmente tem espaço para trabalhar sem obstáculos. Lucas perdeu o emprego numa terça-feira comum. Foi abandonado. Foi humilhado. Ficou notier. E foi exatamente ali, naquele chão frio e escuro, que Deus começou a escrever a história mais bonita da vida dele. A sua história também não terminou. Ela está sendo escrita agora. E quem está segurando a caneta é o mesmo Deus que esteve perto de Lucas no apartamento vazio, que esteve perto de José na prisão egípcia, que esteve perto de Jó nas cinzas, que esteve perto de Davi na caverna, que desceu ao túmulo e saiu vivo no terceiro dia. Esse Deus não desistiu de nenhum deles. E não vai desistir de você, porque eu sei os planos que tenho para vocês.
diz o Senhor. Planos de faz-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 2, das 9 e 11. Se essa história tocou seu coração, menos compartilha com alguém que está no meio da terquifera mais difícil da vida. Às vezes a palavra certa chega pela pessoa certa na hora certa. Deus não terminou.